Querido Padre Williams, querido Diácono Gilmar, todos vocês, poucos que aqui se encontram para nos ajudar a celebrar esta missa do sexto domingo da Páscoa. Hoje a palavra de Deus, ela tem um fio condutor, que é o Espírito Santo. Ele que habita o nosso coração e nos leva a dizer Abá, ó Pai, e nos faz proclamar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. O Espírito está na primeira leitura, quando Filipe desce para Samaria e anuncia o Cristo às multidões que o escutam com atenção. Elas são curadas, as pessoas têm os espíritos expulsos e toda a palavra de Deus vai sendo proclamada pelos apóstolos. Este capítulo 8 de Atos dos Apóstolos nos ensina que o Cristo ressuscitado está com seus discípulos pela força do Espírito, que suscita na comunidade os mesmos feitos que Jesus realizou. E nos faz lembrar que Jesus prometeu que nós realizaríamos e realizaríamos muito mais coisas que ele realizou, porque sua presença terrena foi pequena neste mundo. Por fim, a primeira leitura diz que chegando lá, junto aos habitantes, eles pediram para receber o Espírito Santo. E então, os discípulos Pedro e João impuseram-lhes as mãos e enviaram para eles o Espírito Santo, eles receberam o Espírito. Nesta primeira leitura, nós encontramos também algo da tradição da igreja, que é a imposição das mãos. A força do poder dos discípulos que transmitem este Espírito do ressuscitado, porque vivem neste Espírito de Jesus e o comunicam ao mundo e às pessoas. É este mesmo Espírito que nos chama a aclamar o Senhor Deus como terra inteira e cantar salmos de louvores ao seu nome glorioso. Irmãos e irmãs, somos convidados pelo salmo de hoje a perceber que o Senhor fez grandes obras, grandes coisas ele fez aos nossos olhos e são estupendos. Ele criou o mar, a terra inteira, os seres que povoam a terra. Deus é bondoso, santo, justo e fiel. Por isso precisamos render a Ele louvor e glória. Porque Ele nos fez, nós somos seus, somos o seu povo, seu rebanho. A segunda leitura de hoje da carta de Pedro é verdadeiramente um convite que Pedro faz à comunidade cristã a dar razão de sua esperança. Tempo melhor não há para darmos razão de nossa esperança que o tempo de hoje. Tempo de muitas dificuldades, tempos de muitas resistências, tempo de muitas desesperanças. Remamos contra a maré. Estamos no mundo e num país que vem sofrendo terrivelmente a morte de tantos homens e mulheres, crianças, adultos, idosos, pela Covid-19. Mais de 15 mil pessoas, que não é apenas um número, mas uma realidade de rostos,
de sonhos, de esperanças, de projetos de vida que foram ceifados pela Covid-19. Portanto, o contexto vital que nós estamos nos chama a buscar dentro de nós a esperança que esta nuvem que é passageira está tirando de nós o sol, a luz, e querendo que permaneçamos apenas nas trevas da ignorância, como nós temos percebido dia após dia crescer cada vez mais na negação da ciência, na negação ou imposição de verdades que vão contra a lógica científica. Irmãos e irmãs, quando nós falamos que a vida é preciosa, não estamos negando a importância da economia, mas só pessoas vivas reconstroem a economia. Isso nós já dizemos, isto nós já sabemos, mas a ignorância parece que vai tomando conta de nós. E muitas vezes nós não damos o valor suficiente à nossa vida. Então Pedro diz, por fim na sua carta, com efeito, é melhor sofrermos fazendo o bem do que sofrermos praticando o mal. Irmãos e irmãs, de qualquer forma, todos nós estamos sofrendo, mas devemos saber, na nossa autoconsciência, se nós estamos sofrendo fazendo o bem, cuidando de nós mesmos, de nossa vida, da vida dos outros, ou se nós vamos sofrer praticando o mal, ou seja, vivendo a ignorância. Vivendo como se este vírus não fosse capaz de nos deter. Porque o que me parece é que as pessoas estão mais negando do que vivendo a realidade. A começar pelas nossas autoridades do executivo. Assim, o Evangelho de hoje nos convida a amar e guardar os mandamentos de Jesus. Esta passagem, o capítulo 14 do Evangelho de São João, se situa na segunda parte do Evangelho, conhecida como Livro da Glória. Do capítulo 13, depois de lava-pés, até o capítulo 17, Jesus fará um grande discurso, chamado Discurso de Despedida. Ele está se preparando para voltar para o Pai. E é justamente o livro da glória porque comunica na morte de Jesus a glória de Deus Pai no Filho. Na cruz acontece a morte, a ressurreição e Pentecostes. João capítulo 19, 30, e neste momento Jesus entregou o Espírito. Ele glorifica o Pai por sua vida e convida os discípulos hoje a amar, guardar seus mandamentos, e ele vai rogar ao Pai para que o Pai lhes dê um defensor, para que ele vos dará um outro defensor, que é ele mesmo, no Espírito dele ressuscitado. Para o Evangelho de São João, o Espírito não é simplesmente uma entidade a mais, mas é o próprio Espírito de Cristo ressuscitado, que volta para o meio da comunidade e aqui permanece até o momento presente. E vai permanecendo conosco quando nós nos reunimos em nome de Cristo. É Espírito de verdade
que comunica ao mundo a palavra de Cristo. Muita gente acha que está com o Espírito Santo quando pratica o mal. Não, não está. Está com o espírito do demônio. Porque o Espírito de Cristo nos leva ao amor, nos leva ao perdão, à justiça, aos ideais de construção de uma sociedade mais justa. Este Deus que é pregado por aí, por este cristianismo de hoje, que não é um cristianismo, é um falso cristianismo, delibera que em nome de Deus nós podemos julgar o outro, em nome de Deus nós podemos matar o outro, em nome de Deus nós podemos ser preconceituosos e extirpar o outro de nossa vida. Não, este não é o Espírito de Jesus e nem Deus que Jesus nos ensina. Vós o conheceis porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos. O que isso significa, irmãos e irmãs? Que Jesus não nos desampara, que o seu Espírito vem em nosso socorro, para que nós não tenhamos esta sensação de orfandade, de desamparo, de desolamento. Jesus, ele vem nos garantir que a sua presença será constante na comunidade, desde que ela seja capaz de invocá-lo com o coração sincero. Por isso é Espírito da verdade. Espírito da verdade. E como é que nós conhecemos a verdade? Quando nós, em nome de Deus, vivemos aquilo que Jesus viveu, essencialmente o amor. Quando nós deixamos o ódio entrar nas brechas do nosso coração, o Espírito da verdade vai morrendo. Quando nós deixamos o orgulho crescer mais em nós, nós minamos o Espírito da verdade. Quando nós nos achamos melhores que o outro, nós matamos o Espírito da verdade. Ou seja, são as nossas práticas que vão garantir que nós temos em nós o Espírito da verdade, que é o Espírito do ressuscitado, o Espírito daquele que passou neste mundo fazendo bem, amando a todos, perdoando, expulsando os demônios, partilhando o pão com os que necessitavam. Não é sem sentido que Jesus multiplicava os pães e pedia para que os discípulos alimentassem os que passavam fome e estavam caminhando com ele como ovelhas sem pastor. Assim, irmãos e irmãs, encerrando esta reflexão, Jesus vai dizer: pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai e o meu Pai está em mim e eu em vós. Irmãos e irmãs, nesta relação que Jesus estabelece e vive com o Pai, nós somos convidados a viver. Esta relação que Jesus estabelece com o Pai é de um amor profundo, no qual o Pai habita nele e o Pai é aquele que cria, que coloca em nossas vidas a bondade da criação. E quando nós deixamos nossa vida ser pautada pela bondade do Pai Criador, assim nós estamos em Deus e Deus em nós. É uma tarefa difícil porque nós somos concupiscentes, nós somos muitas vezes arrastados pela maldade, mas precisamos vencer, precisamos reconfigurar a nossa relação com o Pai. E quem nos ensina isso
é seu Filho Jesus Cristo, que deve ser o Senhor de nossas vidas. E ele conclui: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, os coloca na vida, põe em prática, esse me ama. Porque tem muita gente aí dizendo que ama Jesus, mas não segue seus mandamentos. Este é hipócrita, mentiroso. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Que Cristo se manifeste em nós e que nós o manifestemos ao mundo, às pessoas com as quais nós vivemos, pois senão nós estaremos fadados a um cristianismo de fachada, belo por fora, mas muito feio por dentro.